Você já pensou, enquanto investidor, quem cuida do seu dinheiro enquanto você investe numa debênture, num CRI, num CRA, em uma operação de securitização? Pois é, essa figura é o agente fiduciário. É quem, de fato, vai te proteger e acompanhar o seu investimento desde o início ali do aporte até o resgate, em definitivo, olhando suas garantias, tudo que você tem ali de proteção no investimento que você está fazendo. E hoje, a gente está aqui para conversar com dois especialistas no assunto de agente fiduciário, justamente o Antônio Amaro, nosso diretor, sócio-diretor responsável pela área de serviços fiduciários, e o Rafael Casemiro, que é especialista na área de negócios e securitização, ambos da Oliveira Trust, e para falar justamente sobre o agente fiduciário, tá? Nas emissões de renda fixa no mercado brasileiro. E eu sou José Alexandre Freitas, sou CEO da Oliveira Trust, e esse é o OTCast. Bem, vamos lá. Começar aqui a pergunta: por que o agente fiduciário, essa figura que às vezes fica um pouco ali, não nas páginas principais, mas nos documentos, é sempre uma figura indispensável para a proteção do investidor? Por que essa figura está cada vez mais importante, né, principalmente nesses últimos anos? Eu queria ouvir um pouquinho aí, vamos começar aí pelo Antônio. A grande preocupação hoje em dia é essa, o mercado saber o que está fazendo, né? O investidor saber o que ele está comprando, digamos assim. E a gente está nessas operações desde o começo, desde a estruturação, zelando para que aquilo não tenha nenhuma irregularidade, não tenha nenhuma imperfeição, que essa operação vá para o mercado da melhor forma possível. Nós não temos o poder de mudar previsões ou prescrições que estão ali nos documentos da operação, porque elas podem ser específicas daquele investimento. Então, tem coisas que são daquele negócio, são sutilezas dali. Mas, se elas forem regulares e estiverem ok, a gente segue. É o grande papel do agente fiduciário hoje em dia. Algumas pessoas acham que é a responsabilidade do agente fiduciário fazer aquele investimento dar certo. Não é essa a responsabilidade do agente fiduciário. À medida em que ele, para dar certo, precisa ter uma boa performance, né, do investimento em si, do emissor. Pagar, né? O emissor tem que performar bem e o devedor tem que pagar. Mas tudo que for possível fazer para que isso aconteça, o agente fiduciário vai sempre fazer. Eu acho que esse é o nosso papel. Eu queria falar um pouquinho também do mercado, né? Por que se tornou tão relevante o agente fiduciário? Se a gente vai lá no passado, imagina... eu tenho 3 fatores aqui, na verdade, que mostram a evolução do mercado e o porquê que o agente fiduciário se tornou tão importante, tão relevante hoje. Década de 80, os empréstimos eram com os bancos. Então, era bancarizado. Então, a empresa, quando ela queria investir ou ter um capital de giro, era no banco. Década de 80, criou-se o sindicato de bancos. Então, o bolso só de um banco já não era suficiente para as empresas. Criou-se o sindicato dos bancos. A gente corta para 2010, 2012... o bolso dos bancos já não era mais o suficiente. A gente precisa de bolso de pessoas físicas. Então, 3 fatores que eu coloco na evolução do mercado para a relevância do agente fiduciário. A desbancarização. Então, o pote de crédito já não é mais no banco. Já está dividido com o mercado de capitais. Esse é o ponto 1. Ponto 2, as plataformas de marketplace de investimento. Então, eu queria, com 12 anos, comprar ações, mas eu não sabia como. Não tinha onde. Eu tinha que ter uma conta, eu tinha que ter, enfim. XP, BTG, Ora, enfim. Vieram essas plataformas, esses marketplaces. Hoje, no celular, a gente consegue realizar a compra. Então, abriu-se para o investidor pessoa física a possibilidade de entrar no mercado de capitais também. Segundo ponto. Terceiro ponto, para mim, acho que fecha isso tudo aqui, é a evolução da internet, da comunicação. Hoje, com 2, 3 cliques, você tem 20, 25 vídeos no YouTube ensinando como comprar. Não onde, mas como. Você tem que ter uma conta de custódia, você pode comprar uma debênture aqui, um CRI ali, um CRA colar, na fluidez necessária, né? E você falou bem essa parte aí da história, né? Da debênture, da renda fixa. E aí a gente lembra, na década de 90 ali, mas quando eu comecei a trabalhar no mercado de capitais, as debêntures, as escrituras de emissão de debêntures, elas tinham 20 páginas, 15, 20 páginas. Eram poucas cláusulas, quase padronizadas, elas iam se clonando ali, só mudando as condições, mas basicamente eram as mesmas cláusulas.
num instrumento de 15, 20 páginas. E aí, depois, com a entrada de novos investidores, a gente teve as operações do IFC, do Banco Mundial, no final da década de 90. Começaram as operações de securitização, com garantias muito mais complexas. E esse instrumento que tinha 15, 20 páginas, poucas obrigações, virou um instrumento de 80, 100 páginas, virou... igual o Gremlin, né? Jogou a água, vai multiplicando ali. Vieram 3, 4 contratos dentro da mesma estrutura, com várias... condições diferentes, instrumentos de controle diferentes. E aí, quer dizer, como é que ficou o agente fiduciário nessa evolução? Né? Porque muitas pessoas acham o agente fiduciário, na verdade, é aquela figura obrigatória, tem que pagar ali, mas não sei nem para que serve. É só um conferidor, um cara que vai carimbar o documento e tal. Tem muito essa visão. Mas poucos entendem que com essa evolução do mercado, o agente fiduciário teve que se adaptar, né? E a tecnologia foi importante, sem dúvida, mas como é que vocês veem isso nessa evolução de mercado, nessa mudança dos instrumentos de renda fixa com relação ao trabalho do agente fiduciário? Eu acho que o Antônio, com mais de 30 anos de experiência, pode falar um pouquinho dos sistemas, porque eu acho que só assim que a gente consegue. O Antônio acompanhava a operação em manual escrito, impresso. Era no papel. Né? E era isso, as escrituras eram menores, hoje elas são maiores. Eu me lembro quando elas começaram a tomar um formato de contratos americanos, principalmente. Né? E aí a gente percebia nitidamente como os documentos estavam ficando com outro formato e outro tamanho, exatamente como o Alexandre falou. Páginas e páginas de termos definidos, né? Covenants, que não se falava nisso. Então, muita coisa a gente trouxe da organização contratual, principalmente americana. Uhum. E a regulamentação mudou para se adaptar à modernidade. Então, várias regulamentações foram surgindo ao longo dos anos para dar mais publicidade, para dar mais clareza e deixar a informação mais disponível. E realmente se tornou um grande desafio uma revisão de uma escritura. Porque aí, além disso, não é só mais a escritura. As garantias das emissões são muito mais diversificadas. Então, tem contratos de garantia muito maiores. Né? É uma coisa que ficou muito grande. E o que a gente faz hoje em dia é usar tecnologia. Se a gente não tiver tecnologia, a gente não consegue acompanhar. Então, a tecnologia ajuda muito, desde a revisão dos documentos até o acompanhamento das obrigações, até o final da emissão, né? Quando você fala em revisão, é na revisão antes de assinar o instrumento, exato, né? Na estruturação. Sim, na estruturação, revisão de documentos para dar andamento, né? E permitir que ela saia... Porque você pensa, o mercado, enfim, influi, né? O mercado de capitais todos estão acessando. Então, tem instrumentos que eles compartilham garantias com crédito privado. Ou ele pode cross-defaultar alguma dívida que já existe. Então, se a gente não tem isso mapeado, se a gente não tem lá uma base de acompanhamento e de, putz, eu já participo de uma operação com o Antônio Amaro S.A. aqui. Então, eu entro vendido ali dentro da nova estrutura. É importante a gente ressaltar que o cross-default não somos nós que geramos. Ele acontece numa emissão ou numa dívida da companhia que pode ser a nossa, que a gente cuida como agente fiduciário, ou pode ser uma outra. Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer é monitorar o desempenho da companhia em todas as suas dívidas, porque alguma dívida dela pode fazer com que eu tenha que vencer a minha antecipadamente. Ou seja, o agente fiduciário não é o causador do cross-default. Não. Ele que, na verdade, alerta o mercado. Mas monitora aquilo dali. Porque pode acontecer inadimplência na emissão que eu cuido ou na que o outro cuida. Ou num banco. E o banco acaba divulgando, olha, não me pagou, está vencida. E aí eu tenho que olhar para ver se aquela dívida com aquele devedor é uma dívida que pode gerar um vencimento antecipado aqui. E hoje em dia, o vencimento antecipado automático, na pergunta que você fez, Alexandre, ele é para coisas mais graves. Tá? Então, por exemplo, pediu recuperação judicial. Aí vencem todas as dívidas da companhia, a princípio. Se ela deixou de cumprir um índice financeiro de performance, né, do balanço, que ela tem que performar, ela tem que gerar caixa mais do que um determinado volume, e aquilo tem que ser verificado por nós, e é verificado por nós, às vezes trimestralmente ou semestralmente, esses são descumprimentos que, às vezes, o investidor fala, olha, tá, descumpriu, a gente entende, não é uma coisa grave, não gera
uma inadimplência e não gera um default. Não vai gerar, assim, também um cross-default. Então, é importante isso. O que gera vencimento antecipado, que pode gerar um problema para essa empresa em outras dívidas que ela tem, são coisas mais graves, né? Não pagar uma parcela da dívida para o investidor, uma recuperação judicial, ela sofreu uma ação que seja tão grande, tão relevante, que vai impedir a continuidade do negócio. Então, são coisas mais graves. As coisas menos graves dão muito trabalho para a gente, porque elas geram a necessidade de perguntar ao investidor: o que você quer fazer com isso? Você quer usar o direito que você tem de eventualmente vencer ou não essa dívida? Não foi tão grave, nós vamos perdoar, que é o waiver, né? que o investidor dá. Então, mas para isso a gente tem que convocar a assembleia, consultar todos os investidores. Não é nunca uma decisão do agente fiduciário, né? A gente não tem o poder de tomar decisão nenhuma. A decisão é dos investidores. Então, a tua pergunta é boa porque algumas coisas acontecem, as mais graves, procedimento padrão, a gente vai ter que tomar as medidas cabíveis para cobrar a dívida. Nas menos graves, a gente tem mais trabalho, mas são, de uma forma ou de outra, são melhores para o mercado. O mercado teve acesso à informação, soube que houve um descumprimento de alguma obrigação contratual, mas que não é tão grave. A empresa se mostra mais, fala mais, e aí, geralmente, esses investimentos fluem melhor. Eu queria pegar um gancho em cima do que você falou. A questão de, na verdade, a empresa ou o garantidor, ela descumpre alguma obrigação, aí são as mais relevantes, geralmente, que geram o vencimento antecipado, que aí poderia gerar um cross-default, uma penalidade mais severa na estrutura, ou nos descumprimentos mais suaves, um evento de avaliação onde o grupo de investidores se reúne e tal, e decide se perdoa, né, o waiver, ou se dá sequência. Ou se vence, né, antecipado. Mas eu queria perguntar no sentido da estrutura, tá? Por exemplo, a gente está falando aqui de uma emissão de valor imobiliário, uma emissão pública de um valor imobiliário, e eu vou e contrato ali, Oliveira 3, eu contratei com um agente fiduciário para representar meus investidores. E aí, por quê, né? Por que tem que ter essa figura? Porque, na verdade, você tem dezenas, centenas, milhares de investidores. Como é que você vai conseguir ouvir todo mundo? Do outro lado está o devedor, né? Com suas rotinas operacionais ali e suas obrigações. Quem vai acompanhar essa relação, né, desse crédito pulverizado com vários investidores, com aquele devedor ou aqueles devedores no dia a dia? Então, aí eu escolhi, de fato, o agente fiduciário. Mas dentro dessa estrutura, fui lá, a empresa Y emitiu debêntures no mercado, contratou um agente fiduciário e estavam 1.000 investidores. Como é que você consegue, dentro dessa estrutura, até aí, ok, o dinheiro entrou, né? O investidor botou o dinheiro, chegou na companhia, mas para chegar até aí, qual o papel de cada um, né? Porque eu sei que tem um distribuidor, eu sei que tem que ter a figura de um liquidante, tem um ambiente, né, o da depositária de negociação, onde entra cada um na sua caixinha e onde entra a responsabilidade do agente fiduciário dentro desse modelo. Sei quem... Tudo começa com o coordenador da oferta, né? Então, em geral, é um banco de investimentos, no qual, imagina que a empresa está querendo fazer um investimento ou ajustar um capital de giro, ela bate na porta do banco: eu preciso de 100 milhões de reais. O banco, para não inflar o basileia dele ali, ele, vou estruturar e jogar a mercado isso daqui. Tudo bem. Então, o coordenador da oferta ele vai fazer a viabilidade daquele negócio. Vai fazer a análise de crédito e desenhar a estrutura do crédito que ele vai colocar no mercado. Então, a responsabilidade aqui do coordenador, distribuidor, seria essa: cumprir com todos os requisitos lá da 160, da resolução 160, que dita o ritmo da oferta pública, fazer o estudo de viabilidade, a due diligence sobre a empresa. Due diligence nada mais é do que verificar todos os pontos de crédito, de cumprimentos ou não que a empresa tem. Então, a responsabilidade do coordenador chega e fica nessa de realizar a estruturação como um todo. Começa a contratação dos personagens, né? O assessor legal, que vai minutar os documentos, que vai realizar o registro. A depositária central, que hoje é muito comum a B3,
O assessor legal, ele é um escritório de advocacia, geralmente? Um escritório de advocacia. Qual é o papel aí principal dentro desse modelo inicial? Então, vamos lá. Coordenador, estruturar e distribuição. Assessor legal, minutar e dar o arcabouço jurídico. Depositária central é responsável por fazer a custódia daquele instrumento de dívida, né? Daquele título de dívida. O agente fiduciário entra ali como o representante dos investidores, representante dos interesses da comunhão dos investidores. Dos futuros investidores, dos potenciais investidores. Isso é importante, a questão temporal, Amaro. Porque não existe investidor ainda. Não existe investidor ainda, é verdade. Não existe. Ele é contratado e não tem ninguém comprou ainda nada. Ninguém comprou nada. O que a gente está fazendo ali é o papel que a gente tem a obrigação de fazer, zelando para que não tenha nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade, não tenha uma omissão, não tenha... verificar se não está faltando alguma coisa que precisa estar ali como pré-requisito legal. E vou um pouco a mais aqui. Cuidado que se você for a mais, isso pode virar obrigação da gente fiduciária no futuro. E falo pelo Oliveira Trust, porque eu escuto isso do mercado. É muito bom quando você recebe uma ligação e, puta, ainda bem que é você aí. Por quê? Porque quando a gente olha a estrutura, a gente não olha e assina e vamos embora. Não. Faz sentido esse temporal que você está imaginando aqui, que eu preciso cumprir em 2 dias? É porque depois de 30 anos, né, você tem razão. Depois de 30 anos a gente sabe o que vai dar certo e o que não vai. Exatamente. Às vezes os estruturadores estão ali achando que aquilo ali é perfeito. Preciso receber o dinheiro em D0. Não tem Aí como, a gente, seja o que for. Aí a gente fala assim, mas como é que a gente vai fazer tal verificação de tal obrigação em tal documento nessa data, se esse documento só fica disponível no final desse mês? Exato. Não dá, né? Não dá, porque... Quem trabalha depois da operação no mercado? O distribuidor distribuiu, teoricamente, está encerrada a participação dele. Os advogados estruturaram, minutaram, fizeram a diligência, deram a legal opinion, né, que é a operação, também vão embora. Quem fica é a devedora, a emissora do título e nós. E a gente acompanha isso. Os investidores esperando receber o dinheiro de volta lá, né? Dinheiro de volta. E contando que a gente está verificando que a empresa está fazendo tudo o que se comprometeu a fazer. Então, essa verificação que você fala de tentar trazer para a realidade tudo que está previsto nos documentos é absolutamente fundamental. E a gente faz isso há muito tempo, porque a gente viu muita coisa acontecer e coisas que foram persistência, às vezes, do devedor, ou do estruturador, ou do escritório, de manter daquele jeito e aí, ato contínuo, aquilo não funcionar. Então, realmente, a nossa participação, mesmo antes de existirem investidores, é fundamental. Exatamente, porque dá a fluidez e a necessidade enfim, do que vai funcionar ou não ali dentro da estrutura pensada pelo estruturador da oferta, né? E assim, vamos tentar separar um pouquinho, mudar um pouquinho aqui, falando muito em debênture, a gente sabe que quando tem a debênture, uma nota comercial, o agente fiduciário se relaciona ali com a devedora, com o garantidor da estrutura, mas essa empresa vai fazer 1, 2, 5 emissões, né, uma coisa mais restrita. E a captação é direta, é uma empresa operacional, tem suas atividades ali no dia a dia para fornecer, produzir algum produto ali, né, prestar algum serviço. Agora, quando você fala nas operações de securitização, então aí vamos para o CRI, né, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, o CRI, o CRA, entra a figura da securitizadora, né, que é uma figura muito importante para a proteção patrimonial, para a segregação desses ativos e passivos dentro da estrutura, mas como é que o agente fiduciário se comporta, né, numa operação de CRI e CRA, tendo em vista a figura da securitizadora, vis-à-vis ali o papel dele numa emissão de crédito direto via nota comercial e debênture, né? Qual é essa diferença aí quando tem a securitizadora nas estruturas? Aqui, imagina que na debênture, na nota comercial, a dívida diretamente é uma dívida corporativa. Então, o devedor direto é o cara que tomou o recurso. Já na securitização, não. Na securitização, a gente tem a figura da securitizadora, que ela é a emissora do certificado, mas ela não é a devedora do certificado. Ela é um personagem ali, um prestador de serviço, assim como nós, que viabiliza a antecipação daquele recebível a ser securitizado. Então, falando... Dá um exemplo, assim, um exemplo prático.
Para quem não... Um exemplo prático. Vai lá, Antônio, me ajuda aí, por favor. No CRA, por exemplo, ou no CRI, uma empresa do mercado, ou do agro, ou do imobiliário, precisa captar recursos. E a única coisa que ela tem como forma de pagar esse empréstimo que ela pretende pegar é o que ela tem para receber do que ela comercializa, que são os imóveis, por exemplo. E se o devedor lá, o José Alexandre é devedor de um desses imóveis, aí eu parei de pagar, estou inadimplente 6 meses, quem vai me cobrar? É a construtora que me vendeu o imóvel parcelado ou é a securitizadora? A securitizadora. Ela é responsável por tentar buscar garantir o pagamento de todos esses carnezinhos, né? O que acontece? De modo geral, esses apartamentos, enquanto não são quitados, eles também ficam em garantia do pagamento. Então, se em algum momento o morador parar de pagar e ele perder o apartamento, ele perde, e quem passa a ter o direito sobre esse apartamento, poder revender, inclusive, é a securitizadora, porque ela depende dos carnezinhos de todos os moradores do prédio para pagar o investidor no mercado. Então, ela fica responsável por isso. Existem pessoas e instituições que a securitizadora muitas vezes utiliza no acompanhamento desse crédito, são os servicers, em escritórios de advocacia para fazer cobrança. Então, a securitizadora ela é a emissora do título, ela não é a devedora, mas ela está sempre junto dos devedores de todos esses títulos que ela emite para buscar receber o máximo que ela puder. Claro, existe inadimplência, isso está previsto, né? Sabe-se que tem inadimplência, mas isso tudo é dosado pela securitizadora na hora de captar recurso no mercado. Por isso que ela compra 200 e paga só 100. Exatamente. Por isso que ela compra 200 para receber em 30 anos, que 200 não é hoje, né? 200 em 30. E ela paga só 100, exatamente. Então, a securitização é uma situação realmente diferente da dívida direta de debênture. A securitizadora tem todo o interesse e a responsabilidade de buscar a melhor performance dessa carteira de crédito para remunerar o investidor. Até porque, muitas vezes, a performance sendo boa, o benefício dessa carteira é refletido no mercado. Pode retornar, inclusive, para o devedor, que às vezes ele entra na subordinada. Você entra na subordinada significa que o devedor, às vezes, também faz uma parte do investimento e o recebimento e o lucro dessa empresa do mercado imobiliário vai ser o sucesso da performance na cobrança. Quer dizer, porque o investidor botou 100... O mercado botou 100, mas ele pode... Ele vai receber 100 mais uma taxa. Isso. E pode ser que ao longo desses 20, 30 anos... a performance da carteira seja tão boa que ele receba... Exato. Só que entraram os 200, todo mundo pagou. Entraram os 200. Aí esses 20 voltariam para a construtora lá que vendeu como resultado da boa performance da carteira. Perfeito. Então, todos estão interessados que o produto seja bom, né? Vamos dizer assim. Até a devedora que está vendendo sua carteira, seus recebíveis para a securitizadora. Quanto mais performar, melhor. Faz outros negócios com a securitizadora, em outras operações. Para a securitizadora, fantástico, porque o negócio deu certo, o investidor está satisfeito com a performance, ela se saiu bem. Para o agente fiduciário, a gente tem que olhar isso tudo, tentar interagir no que a gente tem alcance, porque na securitização, por exemplo, todas as garantias são em benefício da securitizadora. No crédito direto, na debênture, né, a garantia é em benefício do agente fiduciário, como representante do investidor no mercado de capitais. Isso é uma diferença importante, porque a garantia ficando com a securitizadora, a gente tem que verificar se a securitizadora está cuidando da garantia. Não somos nós que cuidamos. O agente fiduciário. Exato. Tem que verificar se a securitizadora está fazendo o que tem que fazer para aquela garantia estar boa. Quando a garantia é para o agente fiduciário numa debênture, numa nota comercial, a gente se certifica. Então, se eu depreendi corretamente, aí, vamos lá. Na debênture, o emissor, a relação do agente fiduciário com a emissora, basicamente, credor-devedor. É isso. Representante dos credores contra uma devedora. Já quando tem a securitizadora, embora ela seja
A devedora, do ponto de vista Muito de mais a emissora emissora do título. Perfeito. a responsabilidade dela de pagamento está limitada à performance daquela carteira Que ela de adquiriu. 200 que ela comprou da construtora. Isso. Perfeito. Né? E aí, aproveitando isso, se eu não receber, foi ruim a carteira, comprou 200, só recebeu 80. E diferente da operação de crédito direto, que eu vou cobrar os 100 corrigido da construtora lá, aqui como é que eu faço? Se a carteira não... Aí vai para você. Rafael. Essa vai direto para o lastro. Aí você vai ter que ir direto no devedor. Porque, através da securitizadora, né? A securitizadora vai acabar fazendo as execuções e buscando o recebimento daquele crédito que não foi adimplido. Tendo garantias, ela vai absorver aquelas garantias em nome e tentar monetizar aquelas garantias para pagar o investidor. Então, na securitização, embora você tenha esses artifícios, obviamente, de cobrança, execução de garantias, o devedor, o credor está assumindo os riscos da performance daquela carteira. Perfeito. Né? Perfeito. Já da debênture, eu tenho a capacidade de... o que responde pela dívida é o patrimônio da própria devedora. Da própria devedora, da própria empresa como um todo, podendo até, enfim... A atividade da própria devedora. Exato. Quer dizer, se ela fabrica caminhão, é vendendo o caminhão que ela vai conseguir pagar o mercado, né? Na securitização, em última instância, se a securitizadora e todos tiverem feito todo o possível para recuperar, monetizar aquele crédito e ainda assim não for possível, o que a lei determina, e que seria muito bom se a gente cumprisse, seria entregar essa carteira de crédito remanescente para os investidores do CRI, por exemplo, em condomínio. Ou seja, se eu não recebo mais dinheiro porque não sai mais dinheiro daquele bolo de recebíveis, eu teria que receber aquilo em dação em pagamento para encerramento do valor mobiliário CRI. Isso não é feito. Os investidores, de modo geral, não aceitam, não querem, porque tem a esperança de conseguir performar. É muito difícil, né? Como é que você vai administrar isso, né? Como é que você vai pegar, por exemplo, 5 contratos de dívida, né? Um celebrado cada um com um devedor diferente, e dividir, fracionar... Condominiar em 1.000 pessoas. É difícil, sim. Né? Não, e pensa quando você faz o seu imposto de renda, você declara investir no CRI. Agora eu tenho 1,5 de um imóvel tal porque eu recebi em condomínio. É uma saída complicada para o mercado atual, mas é uma saída que precisa de alguma forma ser viabilizada, porque o fim dos CRIs e dos CRAs precisa acontecer em algum momento. Excelente. Vamos falar de tecnologia agora. Bora. Tá? Blockchain, tokenização, instrumentos que estão mudando a forma do mercado de capitais operar, trabalhar. Como isso afetaria esses dois instrumentos, né? O blockchain, as redes aí, as dinâmicas de controle, né, de obrigações, e a tokenização tem afetado aí o papel do agente fiduciário, ou se elimina, se só altera, ou nada muda. Qual a visão de vocês com relação ao emprego dessas tecnologias? Eu sou 100% adepto à tecnologia, né? Então ela vem sempre para ajudar. E quando a gente olha o blockchain, uma forma que eu enxergo de benefício quase que imediato do blockchain, eu vejo muito numa sessão de crédito, por exemplo, uma sessão de lastro. Porque hoje como que funciona, né? Quando você faz uma sessão fiduciária de recebíveis, a lei 6.015 te traz lá o requisito de que você precisa registrar em RTD, no RTD do devedor, para que você possa dar publicidade contra terceiros. Beleza. Registrar no RTD do devedor implica em pedir para uma pessoa... RTD? Registro de títulos... Traduz aí para quem... E a lei que ele falou, provavelmente a lei de registros públicos. Registros públicos. Títulos e documentos. Vamos lá, cartório de registro de títulos e documentos. Só que lá é uma pessoa que vai fazer o registro. E pessoas são suscetíveis à falha, seja ordinária ou extraordinária.
Então, pode muito bem o cara, quando fez o registro lá, vinha um terceiro de má fé e não, bota antes o registro. Então, para eu ficar na frente, se eu tiver que executar esse crédito cedido, eu tô na frente do cara que você botou. Enfim, onde que eu quero chegar? Com o blockchain isso não vai acontecer, porque vai ficar chapado no sistema. Ó, esse crédito aqui foi cedido no dia 23 de janeiro, às 9h53. Não adianta você vir lá e bater, oferecer dinheiro, não vai acontecer. Então, a tecnologia do blockchain ela vem muito para trazer o controle quase que inegociável de quem é o titular daquele direito. Então, eu enxergo a tecnologia de blockchain e o token em si como uma melhoria quase que irreversível da infraestrutura do mercado. O token é só mais uma ferramenta, do meu ponto de vista, é só mais um meio de acesso ao mercado de capitais por investidores menores, por pequenos investidores, pessoas, digamos, pessoas comuns, né? Então, já é uma realidade que a gente já está enfrentando, né? A gente já tem essa realidade. E gostaria de aproveitar, acho que a regulamentação tem que olhar isso e tem que tratar desse tema de forma objetiva. Muita coisa tem acontecido no mercado de capitais que poderia ter resultados muito mais eficientes e melhores se isso já tivesse sido tratado e definido diante dessa nova realidade de 5 milhões de pessoas que podem simplesmente investir numa empresa grande que colocou um papel bom, com boa rentabilidade. De repente você tem 5 milhões de investidores. E tem 5 milhões de CPFs comprando debênture, CRI, Sim, CRA, nota comercial. exatamente. Mas também tem 5, 6 milhões de CPFs comprando tokens e criptoativos. Do outro lado, que não necessariamente são os mesmos CPFs. Cotas de Exatamente. fundo de investimento que investem nisso. E aí o movimento é diferente, porque aí para a gente aparece o fundo de investimento como investidor da nossa debênture. E dentro dele tem uma série... Um caminhão de gente. Esse universo de investidores hoje em dia é uma coisa que precisa ser olhada com muita atenção. E no final acho que é isso. Vem para revolucionar a infra de mercado. Até o horário de compra, né? Hoje a gente tem janelas para investimento. Não sei até quando isso vai durar com uma tecnologia dessa. 24/7, né? Exatamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o diferencial, né, do serviço de agente fiduciário. Dentro dessa experiência de vocês no mercado e considerando os episódios, né, eu até brinco que o Diogo, um spoiler, né? Escrever um livro da Mesbla ao Token. Mesbla. Né? Da Mesbla, para contar lá o episódio da Mesbla, em 94, lá, o default da companhia, etc. E que existiam operações de securitização, né, da Mesbla Trust, né, na época, até hoje em dia as operações de token. Então, vou contar toda essa história do mercado, as evoluções, os aprendizados. E o agente fiduciário está presente aí nesses 30 e poucos anos de história de mercado. Mas para o investidor que está ali escolhendo, vou comprar essa debênture, ou esse CRI, esse CRA, por que ele deve se preocupar com o agente fiduciário, né? O que um agente fiduciário bom e o mais ou menos, ou ruim, fazem de diferente a ponto de justificar para um investidor optar por um investimento ou por outro? O que vocês têm a... Eu acho que a atuação do agente fiduciário ela pode ser limitada ao que a lei prevê, ou ela pode buscar atuar de forma plena. O que isso quer dizer? Do meu ponto de vista, eu acho que é a postura do Oliveira Trust. A gente, para atuar de forma plena, a gente não vai se restringir ao que a lei determina. Que a lei determina que o agente fiduciário compareça a uma assembleia para prestar as informações necessárias. Se nós fizermos isso, as assembleias não vão acontecer. Porque o devedor não sabe fazer assembleia, o investidor não sabe fazer uma assembleia. A devedora convoca, mas essa convocação já passou pelo crivo do escritório deles de advocacia. Nós olhamos. Às vezes, os grandes investidores dessa empresa também olharam, porque às vezes são grandes investidores que vão participar dessa assembleia. Então, todo mundo olha aquilo e aquilo é publicado. Na hora que aquilo é publicado, como é que a gente vai realizar? Quem vai viabilizar um ambiente adequado para a realização dessa assembleia? Quem que vai receber
instrução de voto ou procuração de todos esses investidores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Se o agente fiduciário se restringir a comparecer na hora da assembleia para prestar alguma informação que for pedida a ele, não vai acontecer. Então, hoje, o que os agentes fiduciários, de modo geral, fazem, e a gente faz aqui, é preparar é fazer com que a festa aconteça, né? A gente usa muito essa brincadeira. Mas pelo que eu consegui, assim, num belo resumo aí, né, tentando ser bem sucinto, o bom agente fiduciário, né, pro ótimo agente fiduciário, se diferem daqueles que simplesmente cumprem as obrigações contratuais ou regulamentares, aqueles que têm aquele olhar do algo mais, né, a visão fora, como o Antônio falou, além, né, a visão além do que está previsto, com a preocupação de cuidar do crédito como se fosse dele, né? Perfeito. Como se o seu agente fiduciário fosse o credor, o dinheiro fosse dele. Perfeito. E não abandonar a operação no meio de uma situação de estresse, né? Mas assim, quando a gente... Tem um caso aí para contar, né? A gente fazer a pergunta, mas eu lembro de uma operação, isso tem muito tempo, e não pode citar o nome da empresa porque a empresa existe, tá? Então não vou entrar no detalhe, mas a gente foi chamado para uma assembleia dessa empresa e a assembleia aconteceu, juntou lá 20 investidores na sala, na sede de um escritório de advocacia, Rio e São Paulo ao mesmo tempo, com um vídeo, né, transmitindo, então era uma assembleia Rio e São Paulo simultânea. Os investidores no Rio e São Paulo, o escritório, o advogado da empresa apareceu junto com a empresa não falou nada, a debênture vencia dia 1º de outubro do ano. E era dia 23 de setembro. Então, uma semana antes de acabar ali de vencer, todo mundo esperando receber o dinheiro, a empresa chamou e falou, olha só, ficou quieta a empresa, e o advogado falou, gente, só para avisar o seguinte, a empresa não vai pagar, tá? E se vocês quiserem brigar, vai ser pior para vocês. Então, é o seguinte, não vão receber, esperem que daqui a algumas semanas a gente vai apresentar um plano de como é que a gente vai conseguir, a empresa vai conseguir pagar e devolver o dinheiro para vocês. E aí ficou todo mundo olhando assim, alguns mais enfesados, né? Outros mais assustados, outros desesperados, porque aquilo ali ia gerar um problema na marcação de carteira, eram fundos, né, que investiam naquele papel. E quando acabou a reunião, ninguém sabia o que fazer. E a gente, como agente fiduciário, falou assim, peraí, calma. Vamos sair daqui dessa reunião, que a gente está no escritório, né, da empresa e do escritório que representa a empresa. Vamos sair, vamos para o nosso escritório, que a gente representa vocês, e vamos continuar essa assembleia, vamos. E aí fomos, Rio e São Paulo, mas para o escritório, no caso da Oliveira 3, né, nosso escritório, e simultaneamente a gente refez a assembleia, contratamos um escritório de advocacia, e no dia 2 de outubro, dia 1º a empresa não pagou, no dia 2 de outubro, ela estava com as contas bloqueadas, garantias bloqueadas, quer dizer, o movimento inverteu. Então, a postura ativa de um agente fiduciário cuidando daquela emissão, daquele crédito como se de fato fosse dele, foi que permitiu juntar esforços, e obviamente os investidores eram super proativos, para conseguir travar ali a empresa e cobrar o dinheiro de volta. E aí ela não teve outra alternativa senão pagar num curto espaço de tempo, com condições mais favorecidas, ficou todo mundo feliz. A empresa nem tanto, porque ela queria ter... Jogado ao feito vento, qualquer coisa diferente daquilo, Diferente pagar daquilo. em 30 anos. E né, deixar o investidor a reboque, que não foi o que aconteceu. Mas é um exemplo de uma postura proativa do agente fiduciário. Nesse caso, então, por isso que eu queria, aqui, para encerrar essa questão aqui de inadimplência, como é que vocês veem essa postura do agente fiduciário na inadimplência? Né? Você tem um caso aqui, mas atualmente você tem inadimplências em carteiras de CRI, de CRA, dentro de uma seguradora, você tem inadimplência em títulos em debêntures. Como é que é essa posição e condução do agente fiduciário na inadimplência? Para nossa sorte, não acontece desse jeito que você falou. Hoje em dia o mercado está muito mais evoluído, né? Inclusive os emissores, eles sabem que eles não conseguem ocultar a ponto de chegar no vencimento e dizer hoje eu não vou pagar. Porque hoje o monitoramento dos devedores é muito mais próximo. Acompanhamento de índices financeiros, de performance, de tudo. Então a gente... antecipa. Fora uma situação de Americanas, a gente sabe que as empresas
estão com algum problema e ela já tem uma proposta e aquilo vai sendo negociado para que não chegue no pior cenário possível, que é de não pagar ou encerrar as atividades ou qualquer coisa assim. Então, hoje o mercado está mais profissional, né? Muito mais profissional. Até a postura do devedor também. E aí, quando é assim, funciona melhor, né? A gente já consegue discutir essa situação com uma certa antecedência, pensar em soluções, a empresa propõe, às vezes os investidores contrapropõem alguma coisa, e isso é o melhor cenário, né? E aí na prática ali, se há uma garantia, a gente bloqueia a conta, chama os investidores, e não é nem na formalização de uma assembleia. Já cria uma pré-assembleia para, quando você desbloqueia a conta, se a garantia for... Se tiver numa conta ou tiver algum dinheiro investido em benefício dos investidores, no caso de inadimplência. Exato. Senão a gente tem que contratar advogado para executar ou exercer algum direito sobre alguma garantia que esteja em benefício dos investidores. Ou se for uma operação criptografária, sem nenhuma garantia, simplesmente contratar um advogado para executar a empresa. Para executar a empresa, direto na execução do título de dívida em si. São os caminhos, né? O investidor hoje sabe, se for quirografária, ele não tem garantia nenhuma. Se ele tem garantia de um imóvel, isso pode ter alguma discussão, vai demandar procedimentos de execução da alienação fiduciária, que tem que ter leilão, que tem que ter uma série de coisas. Então, o investidor hoje sabe, né? Não há possibilidade hoje, não consigo imaginar a possibilidade do investidor dizer não sabia, porque os documentos de operação dizem, as assembleias que se sucederam ao longo da vida do investimento também falam, então está tudo muito documentado público, e tudo público. Tudo público. Né? Então, é isso. Vamos para as considerações finais aqui, né, do nosso podcast, mas eu queria, junto com essas condições, vocês falarem um pouco sobre o que o investidor pode esperar, né, do agente fiduciário. Então, quem hoje busca o mercado de capitais para aplicar seus recursos, comprando debêntures, comprando CRI, CRAs, o que esse investidor hoje ele pode esperar do agente fiduciário, né? E aí, obviamente, nessas considerações finais. Claro, eu acho que, assim, o pano de fundo do agente fiduciário é a defesa dos interesses dos investidores. Então, é o que ele pode esperar da gente. Enquanto agente fiduciário, é que a gente vai defender os interesses deles como nosso. Como você bem disse aí, como se eu fosse o credor de fato. Então, eu não vou eu, agente fiduciário, não vou me subjugar a um holder maior do papel, falando, não, deixa o minoritário. Não, a gente vai tratar igual. A gente não vai, a empresa pressionando, se você bloquear a conta, você vai me quebrar. Cara, eu preciso defender o investidor. Então, ele pode esperar um protetor dele. Acho que a palavra que me vem à cabeça aqui é um protetor dos interesses dele. Não sei se complementa alguma coisa, mas eu acho que... Não, é isso que a gente vem fazendo há 30 anos, né? Exato. A gente vem cuidando de investimentos para que eles performem bem o máximo possível. Por quê? Porque a gente quer que o investidor receba, né? Então, a gente tem um olhar não só sobre aqueles títulos que a gente tem na nossa carteira dentro do Oliveira Trust. A nossa ideia sempre foi contribuir para que o mercado fosse mais forte, mais robusto, que as coisas acontecessem de forma mais clara. E a gente consegue isso, Eu acho que o mercado inteiro tem hoje um foco de transparência, de ética. Eu acho que o investidor, quando tem uma Oliveira Trust, como agente fiduciário, tem a tranquilidade de ligar para a gente, tirar dúvida, pedir informação, receber documentos que eventualmente não eram obrigatórios, mas que a gente busca conseguir junto aos devedores ou às securitizadoras. A gente é ativo, né? A gente vai responder o e-mail, a gente vai atender o telefone, a gente vai conversar, trocar ideia, dar esclarecimento. A gente tem escritório em São Paulo já há 20 anos, né? Dos 30 e tantos de Oliveira Trust, já estamos aqui há quase 21 anos. E para isso, para atender o mercado, para atender os investidores. Bem, primeiro... agradecer a Rafael, Antônio Amaro, dizer aí que esse foi o nosso episódio aqui do Otecast. A gente falou sobre o agente fiduciário, falamos sobre essa figura tão importante de representação de investidores no mercado de capitais, onde a gente pôde discutir um pouco sobre o dia a dia, sobre as obrigações desse participante, que às vezes não está tão
ali claro dentro da estrutura, o investidor está mais preocupado com a taxa, de quem é o emissor, mas por trás ali tem essa figura fundamental, que é um pilar indispensável para as operações e proteção do mercado de renda fixa no Brasil. Tá, gente? E é isso. Segue lá, por favor, o nosso podcast aqui do Oliveira Trust, o OTCast. A gente tem vários episódios aí para fazer, sempre trocando bastante com pessoas influentes do mercado sobre diversos assuntos de interesses de todos aqui. Obrigado.